bom dia, bom dia! Alguns probleminhas técnicos por aqui, por isso que eu tô atrasada, gente, mas bom dia! Hoje é sexta-feira, faça desse dia um excelente dia e seja muito bem-vindo à live de número 10 sobre fé e atitude. Se você não assistiu às lives anteriores, assiste lá no meu canal do YouTube Débora Paz. O link tá aqui na minha bio, tá bom? E hoje nós vamos falar na live de número 10 sobre o poder do negativismo. Débora, como assim o negativismo tem poder? Pior que tem, gente. Pior que tem. Então, hoje nós vamos falar sobre o poder do negativismo. Como que o negativismo influencia nas nossas atitudes, né? Como que o poder do negativismo ele pode causar um desastre na nossa atitude, fazendo com que a nossa atitude seja tão ruim, com que ela seja tão negativa a ponto de causar um desastre na nossa vida. Então, primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre... Tá travando ou tá legal aí? Parece que tá travando. Acho que tá legal, né? Vamos lá. Nós vamos falar sobre os nossos pensamentos governam as nossas ações. Então, se você tem pensamentos ruins, pensamentos negativos, esses pensamentos, eles vão governar suas ações. Eles não vão ficar só no mundo dos pensamentos, eles vão passar a ser a sua atitude. E nós estamos falando aqui sobre os desastres, né, na nossa atitude. E talvez o negativismo seja, assim, o que provoca mais desastre na nossa atitude. Tá normal aí, né, amor? Beleza. Então, talvez o negativismo seja o que mais provoca desastre na nossa atitude. Exatamente pelo fato do negativismo, dos pensamentos que ocupam a nossa mente se tornarem ações. Lá em Mateus 15:19, Jesus disse assim, ó: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Então a gente percebe aqui que todas as atitudes, né, todas essas atitudes, elas saem do pensamento, né? Elas são construídas em primeiro lugar no pensamento. E nós somos governados por esses pensamentos. E eu quero que você reflita. Você tem sido governado pelos pensamentos positivos, pelos pensamentos bons ou pelos pensamentos negativos, pensamentos ruins? Que pensamentos você tem, né? Que pensamentos têm ocupado a sua mente? Acho que em Jeremias, Deus fala para o povo assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, né? Pensamentos de paz e não de mal. Então, muitas vezes, os nossos pensamentos, eles estão totalmente desalinhados com os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. E acho que é lá em Filipenses, Paulo fala assim: o que deve ocupar o nosso pensamento? O que deve ocupar a nossa mente? E ele fala tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama. Isso deve ser o que ocupa o nosso pensamento. Então, se a gente está ocupando o nosso pensamento com algo que não é bom, as nossas atitudes também não vão ser boas. E os pensamentos negativos, eles provocam ações negativas. E pensamentos positivos, eles provocam ações positivas. Então, hoje eu quero que você faça assim uma reflexão mesmo de que tipo de pensamentos você tem tido. O Viktor Frankl, ele fala uma coisa muito interessante. De vez em quando eu cito ele aqui, né? O Viktor Frankl, ele é o autor do livro Em Busca de Sentido. É um livro fantástico, eu sugiro muito a leitura desse livro. Ele é um sobrevivente dos campos de concentração nazista, ele é um judeu, né? E esteve aí nos piores campos de concentração e na época do nazismo, na época da morte dos judeus, né? Do massacre aos judeus. E ele fala o seguinte, que nós, seres humanos,
Nós temos um dom que Deus nos deu, né? Assim, o que nos diferencia dos animais é essa capacidade de pensar a respeito dos nossos pensamentos. É a nossa capacidade de enxergar os nossos pensamentos por fora, né? Então, assim, a gente olhar para os nossos pensamentos, a gente avaliar os nossos pensamentos. E ele fala muito sobre isso. Então, hoje, realmente, eu quero que você avalie os seus pensamentos, que você pense a respeito daquilo que tem ocupado os seus pensamentos. Oi, Vera, seja bem-vinda, bom dia. Então, onde você está hoje, a vida que você está vivendo hoje, isso tudo é fruto dos seus pensamentos, né? Então, assim, imagina que o seu pensamento, ele é como uma semente, né? Que está sendo plantado diariamente. E essa semente, ela vai germinar, ela vai dar frutos. A doutora Caroline Leaf, que é uma neurocientista que eu acompanho e eu acho incrível, ela tem alguns livros, ela tem um livro que se chama, gente, cadê o livro dela? Ative o seu cérebro, e ela tem um outro livro que fala sobre o perfeito você. E nesses dois livros ela fala o seguinte, que os nossos pensamentos, eles têm presença, ou seja, os nossos pensamentos, eles se materializam em ações. Então a gente precisa ter muito cuidado com os nossos pensamentos, né? Então, assim, ela fala muito sobre essa questão do pensamento, ele ter presença, ele ter uma manifestação. E isso é pura verdade. Por quê? Porque tudo começa no pensamento. Se você for parar para pensar, ó, esse mouse aqui, ele é um mouse diferentinho, né? Ele se conecta ao computador de forma wireless, sem fio. Esse mouse um dia foi um pensamento. Ele um dia foi um pensamento na cabeça de quem criou, de quem inventou. Sei lá, a pessoa de repente estava lá dormindo e pensou, uau, vou fazer um mouse sem fio. Então, ele era um pensamento até que ele se tornou um mouse. Então, os nossos pensamentos, eles se materializam. Então, as nossas atitudes, elas antes de se tornarem atitudes, antes de se tornarem um comportamento, elas são pensamentos. Então, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente tem pensado. A gente precisa ter muito cuidado porque os nossos pensamentos, eles vão determinar as nossas atitudes e as nossas atitudes vão determinar os nossos resultados. Eu já falei sobre isso aqui nas primeiras lives, que as nossas atitudes, elas vão determinar a nossa velocidade, elas vão determinar o nosso desempenho, elas vão determinar a nossa altitude, né? Até onde nós vamos chegar. Então a gente precisa ter muito cuidado com os nossos pensamentos. E eu quero trazer para vocês aqui o que o pensamento negativo ele é capaz de produzir e por que ele é tão prejudicial, por que a gente precisa ter muito cuidado. Primeira coisa, porque você programa o seu cérebro de forma negativa para algo que você não quer que aconteça. Isso daqui é uma coisa impressionante, a gente observa isso no nosso dia a dia. Vamos parar para pensar, olha só o poder do negativismo, olha só o poder do pensamento negativo e olha só como que ele influencia na nossa vida. A gente acaba programando o nosso cérebro para aquilo que a gente não quer, ao invés de programar o nosso cérebro para aquilo que a gente quer. Vamos parar para pensar aqui um pouquinho? Você vai sair para uma reunião importante. E aí você vai e coloca o seu celular, por exemplo, em cima da mesa e fala assim, vou deixar meu celular aqui para eu não esquecer. E aí o que acontece? Na hora que você sai, você esquece o celular. Por quê? Porque você se programou de uma forma negativa. Então, a gente está falando sobre o poder do negativismo, né? O poder que as coisas negativas têm e a gente acaba se programando de forma negativa. Então, quando você coloca qualquer coisa, um objeto em algum lugar e fala, isso aqui é para eu não esquecer de levar, isso aqui é para eu não esquecer de fazer. O que você está fazendo? Você está se programando
de uma forma negativa para que aquilo aconteça. Então, se você está estudando, por exemplo, para uma prova e você fala, ai, tomara que essa questão aqui não caia na prova. Quando você chega lá na prova, a questão tá lá, porque você se programou para que aquilo que você não queria que acontecesse, você se programou para aquilo acontecer. Então a gente precisa ter muito cuidado. Eu não posso esquecer isso, eu não posso deixar de fazer isso. A gente está sempre se programando de uma forma negativa, né? E lembra que o pensamento, ele tem presença. Então, como que a gente pode programar a nossa vida de uma forma positiva e tirando o negativismo da nossa vida? Vou deixar isso aqui para eu lembrar que eu preciso levar. Você está lá estudando para a prova, né? Aquela questão difícil que você não sabe como você vai responder. Na hora da prova, na hora que você estiver estudando ali, você vai falar assim, se isso aqui cair na prova, eu vou lembrar. Pode ser que depois eu esqueça disso, mas na prova eu vou me lembrar disso. Então você vai estar programando o seu cérebro de uma forma positiva para aquilo que você quer que aconteça. Então, você vê aqui, isso aqui, gente, que eu tô falando, não é livro de autoajuda, não, isso aqui é neurociência, tá? Leia, eu já indiquei aqui 2 livros, né? Eu falei sobre Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele é um psicanalista, ele é um psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração e ele fala sobre isso, sobre você se programar para aquilo que você deseja, e foi isso que salvou a vida dele nos campos de concentração. Ele se programava para encontrar a esposa dele, ele se programava para encontrar o filho dele. Ele dizia que ele ia sair dali porque ele tinha que encontrar a família dele, ele tinha que abraçar a família dele. Então isso foi o que fez com que ele não ficasse louco no meio daquele campo de concentração e realmente fez com que ele tivesse força para sair dali. E eu citei também a doutora Caroline Leaf, que é uma neurocientista que estuda o nosso cérebro, estuda a nossa programação cerebral desde 1980. Então assim, já tem um certo tempo que ela tem experiência nessa área e ela fala exatamente sobre isso, sobre o poder que o nosso pensamento tem. Então a forma como a gente programa o nosso cérebro, a forma como a gente programa a nossa vida, na verdade começa no cérebro. Então procura usar as programações de forma positiva, né? É engraçado que às vezes a gente está orando também, até na oração a gente percebe isso. Meu Deus, me livra do mal, né? A gente está orando focado em quê? No mal. Quando na verdade a gente tem que estar focado nas coisas boas, né? Então você pode inclusive mudar a sua forma de orar focando nas coisas boas que você quer que aconteça, certo? Então assim, a gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente automaticamente já é uma coisa muito do nosso dia a dia, a gente está se programando, a gente está programando o nosso cérebro de uma forma negativa para aquilo que a gente não quer que aconteça. Então, fica a dica aí de como mudar essa programação. Segunda coisa, por que o negativismo ele é poderoso? Porque os pensamentos negativos, eles geram conversas negativas e conversas negativas são contagiosas. Gente, isso aqui é incrível. Se você chega num lugar onde as pessoas estão falando de uma coisa ruim, né? É impressionante o tanto que isso chama a atenção. Você já percebeu no meio da rua, quando tem um acidente, aí fica aquele engarrafamento, aquele trânsito lento. Na verdade, o trânsito tá lento nem é por causa do acidente. Aliás, é por causa do acidente, mas não porque pararam a pista ou porque interditaram o trânsito. Não, é porque as pessoas estão dirigindo e assim, olhando para o acidente. As pessoas estão passando bem devagarzinho para ver se morreu alguém, para ver o que aconteceu. Por quê? Porque é uma coisa do negativismo, né? Então assim,
esse pensamento negativo, ele gera conversas negativas e as conversas negativas, elas vão ser contagiosas. Então, você vai ser contagiado pelas conversas negativas. Então, aqui tá uma chave para você ter cuidado com as rodas onde você senta, com as pessoas com quem você conversa, com os assuntos sobre o que você fala. Porque lembra que os pensamentos negativos, eles vão se materializar. Aí eu me lembrei aqui da história do cachorro quente, gente. Tinha um senhorzinho, já assim de mais idade, ele era um senhorzinho muito simples, ele não tinha estudado na vida, mas ele se orgulhava de ter colocado o filho dele na universidade. E o filho foi estudar economia. Esse senhorzinho, ele vendia cachorro quente. E ele tinha o cachorro quente num ponto da cidade, assim, que era um ponto principal da cidade. Então o cachorro quente dele, ó, era cheio de gente, muita gente vinha. E o cachorro quente dele era muito gostoso, de muita qualidade. E aí o que que acontece? Uma pessoa falou assim: verdadeiramente a oração positiva nos leva a um nível de bem-estar e vida abundante. É isso mesmo, Paulo. A gente precisa inclusive aprender a orar, né? É isso mesmo. E aí o que que aconteceu? Esse senhorzinho, né, vendia cachorro quente, muito cachorro quente. E as pessoas passavam, comiam cachorro quente, traziam novas pessoas para comer cachorro quente ali, indicavam, pegavam o cachorro quente, levavam para casa, porque o cachorro quente dele era o melhor da cidade. Só que, lembra que o filho dele entrou na universidade, né, na faculdade de economia? Aí um dia o filho dele chegou e falou assim: pai, você não lê jornal? Ele não sabia nem ler, coitado, mas ele sabia fazer cachorro quente muito bem. Pai, você não lê jornal? Você não assiste televisão? Você não escuta a rádio? Você não tá vendo que o mundo tá em recessão? O Brasil tá em recessão? Aí você fica aí, ó, gastando maior grana, comprando a melhor salsicha, comprando o melhor pão, gastando dinheiro comprando o melhor molho. O senhor tá gastando muito dinheiro. Com isso, o que está acontecendo? Os seus lucros estão caindo, porque os preços das coisas estão muito altos. Aí o pai ficou assim, falou: meu Deus, será que meu filho realmente tem razão? Ele deve ter razão, né? Afinal de contas, ele estuda, faz economia, ele deve ter razão. E aí, o que aconteceu? O senhorzinho, na próxima vez que foi no mercado, ele já não comprou a mesma salsicha, já comprou uma salsicha mais barata, já não comprou o mesmo tomate, já comprou um outro tomate mais inferior, já não comprou o mesmo pão que ele comprava no mesmo fornecedor, ele mudou de fornecedor, pegou um fornecedor mais barato. E aí ele começou a servir esse cachorro quente lá na carrocinha dele. E aí o que aconteceu? O movimento caiu. E aí as pessoas que vinham antes, porque o cachorro quente era muito gostoso, já não vinha mais. As pessoas começavam a comer o cachorro quente, já percebiam que não era mais aquela qualidade. E simplesmente as pessoas foram sumindo da barraquinha. E aí todo dia o senhorzinho ia lá, montava a barraca e as pessoas não apareciam. E aí ele começou a comprar cada vez menos salsicha, cada vez menos pão, para evitar o desperdício. Até que um dia ele chegou e falou: realmente, meu filho, você tem razão. O Brasil está em recessão. Será que a questão foi a recessão ou foi a mudança da qualidade do produto dele, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com as conversas que a gente ouve, né? A gente precisa ter muito cuidado porque as influências negativas, a gente é muito aberto, a gente é muito suscetível a essas influências. Então a gente precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque as conversas negativas, elas são contagiosas e elas vão contagiar as nossas atitudes. Então, sempre que você estiver num ambiente, num local onde as conversas forem negativas, lembra da história do senhorzinho do cachorro quente e fala assim: eu não vou me deixar contaminar, eu não vou me deixar ser contagiado pelo negativismo das outras pessoas. Essa história, gente, ela pode ser verdadeira, porque isso acontece.
Muitas vezes você tá com seu negócio ali de vento em popa, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Aí chega uma notícia de que o mercado aconteceu alguma coisa lá no mercado financeiro e tal. Você já começa a se preocupar e você já começa a economizar no marketing, você já começa a economizar nos produtos, você já não está mais oferecendo aquilo que você oferecia antes. E com isso, o que está acontecendo? Seu negócio está quebrando. Na mesma crise tem gente quebrando, tem gente enriquecendo. É isso mesmo. A gente viu muito isso agora no Covid, né? Muitas empresas quebraram realmente. Por quê? Porque, meu Deus do céu, o vírus vai matar todo mundo. Nossa, foi um pânico, né? Foi um terror. Nossa, o vírus vai matar todo mundo. Quem vai agora passar a consumir o meu produto, já que todo mundo vai morrer? E aí a pessoa deve ter ficado pensando, até eu posso morrer. E com isso, o que aconteceu? Muitos negócios foram minados pelas informações, pelas conversas negativas. Enquanto isso, gente, na crise, muitas empresas cresceram, muitas empresas se multiplicaram, muitas pessoas que não assistem televisão, que não leem jornal, que não estão na internet olhando, vasculhando a vida, né? O que está acontecendo nas notícias, simplesmente cresceram. Então a gente precisa ter muito cuidado. O mercado ele é extremamente emocional, é isso mesmo. O mercado ele é extremamente emocional. Então a gente precisa ter muito cuidado com as conversas que estão ao nosso redor. Se você está cercado de negativismo, se você está cercado de pessoas negativas, toma muito cuidado. Porque talvez nem sempre você consiga estar blindado. Ah, não, mas eu tô blindado, não importa, não, eu tô de boa. Toma cuidado, tá? Então, assim, a gente tá vendo aqui sobre o poder do negativismo. Primeira coisa que o poder do negativismo ele faz, ele nos programa de uma forma negativa para aquilo que a gente não quer que aconteça. Segunda coisa que ele faz, os pensamentos negativos, eles se tornam conversas negativas e conversas negativas são contagiosas. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Terceira coisa que o pensamento negativo faz, ele faz com que os problemas pareçam maiores do que realmente são. A gente olha para o problema e a gente aumenta o problema, né? Porque a gente tá ali, né, tão negativo que a gente olha para o problema e acha que o problema é maior. E deixa eu te falar uma coisa, o pior de tudo é quando o negativismo ele vem disfarçado de realidade. O que eu tô querendo dizer com isso, Débora? Muitas vezes a pessoa é negativa, a pessoa é pessimista, mas ela fala assim, aí você vai falar assim, nossa, mas você é muito pessimista. Não, eu sou realista, né? Quantos de vocês já não ouviram isso? Não, eu não sou pessimista, eu estou sendo realista. Eu estou analisando a situação. Só que muitas vezes a pessoa está analisando a situação de uma forma negativa porque ela já tem o negativismo implantado dentro dela. Então, toma cuidado com quem chega para você e fala assim, eu estou sendo realista, tá? Toma muito cuidado quando a pessoa fala, não, eu não sou pessimista, eu sou realista. Isso é uma programação negativa dos pensamentos. Então, quando a pessoa é negativa, ela olha para uma goteira e ela fala, meu Deus, é uma cachoeira, né? Ela acha que aquilo ali é um problema muito maior do que o que é. Ela enxerga tudo muito pior do que realmente é. E sabe quem era uma pessoa extremamente negativa? Murphy. Não tem a lei de Murphy, né? O que a lei de Murphy fala? Que nada está tão ruim que não possa ser pior, que tudo leva mais tempo do que a gente acha que vai levar, que tudo que tem que dar errado vai dar errado, né? A lei de Murphy fala isso, né? Se tem alguma coisa que pode dar errado, vai dar errado e no pior momento possível. Então, as pessoas muitas vezes estão programadas pela lei de Murphy, né? Estão programadas. Nossa, nada é tão fácil quanto parece. Ah, até parece que é fácil assim como você está falando. São pessoas programadas pelo negativismo, são pessoas programadas pela lei de Murphy. Mas eu quero que você, hoje, nessa manhã de sexta-feira, fim de semana tá chegando,
Eu quero que você faça um treino. Treina a sua mente. Gente, tudo é um treino, tá? A nossa mente... Agora eu vou falar um pouquinho aqui de neurociência só para você entender. Nós temos uma capacidade de reprogramação mental. O nosso cérebro, ele tem capacidade de se readaptar. Nós temos a plasticidade neural. O que é isso? O nosso cérebro, os nossos neurônios, eles têm uma programação, porém a gente consegue reprogramar essa programação. Então, se você está com o seu cérebro programado para o negativismo, né? Você pode sim reprogramar o seu cérebro graças à plasticidade neural. Você pode reprogramar o seu cérebro, reprogramar os seus neurônios de uma forma positiva. Agora, isso exige treino. Isso exige treino, então você precisa treinar, tá? Então, o exercício para o seu fim de semana é o quê? Você vai criar a sua lei. Você não vai viver baseado na lei de Murphy. Você não vai ser guiado pela lei de Murphy. Você vai criar uma lei para você. E como que você vai fazer isso? Você vai repetir para você. Você vai falar assim, olha, tudo que tiver que dar certo, vai dar certo. Nada é tão difícil quanto parece. É fácil, eu vou conseguir fazer. Olha, é muito bom. Tudo é muito fácil. Ontem uma pessoa entrou aqui na live e falou assim, eu me programo todos os dias, eu falo um mantra para mim todos os dias. Tudo vem a mim com muita facilidade. É isso mesmo. Por quê? Porque se você acha que você tem que ralar todos os dias, se você acha que você tem que acordar cedo, comer o pão que o diabo amassou para poder ter alguma coisa na vida, você está programado de uma forma negativa. A palavra de Deus diz que Deus dá a semente, Ele dá a semente ao semeador, Ele dá a terra, Ele dá o crescimento dessa semente, mas somos nós que vamos plantar, só que tudo vem dEle. Então a gente muitas vezes, por conta do negativismo, a gente está querendo fazer exatamente aquilo que a gente tem que entregar para Deus fazer. E esse é o quarto ponto. O pensamento negativo, ele limita a ação de Deus e ele limita o nosso potencial. Então, lembra aí do exercício que você vai fazer nesse fim de semana. Você vai criar a sua lei. A sua lei vai ser totalmente inversa à lei de Murphy. Você vai se programar de uma forma positiva para olhar para a situação e tirar daquela situação o melhor dela. Então, programe a sua oração, reprograme a sua oração. Ao invés de ser assim, meu Deus, me livra do mal, não permita que nenhum mal... Não, fala assim, Senhor, obrigada pelo seu bem, o seu bem está sobre mim. O Senhor é um Deus que me ama, que cuida de mim e por isso eu sou feliz. Começa a se programar, começa a falar de uma forma positiva. Não fala para Deus o que você não quer que aconteça, mas fala para Ele o que você quer. Porque muitas vezes a gente está orando errado. E lá na Bíblia fala que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. Então a gente muitas vezes não sabe pedir. A gente não sabe como pedir. Por quê? Porque a gente está pedindo sempre focado naquilo que a gente não quer. Então foca naquilo que você quer. E o pensamento negativo, ele limita o poder de Deus e o nosso potencial. Ele limita a ação de Deus e o nosso potencial. E aqui eu quero lembrar com você a história do povo de Israel. Deixa eu só ler aqui. O pessimismo é uma forma de se proteger contra a decepção. Pessoas decepcionadas se tornam grandes pessimistas. É isso mesmo. Pessoas decepcionadas se tornam grandes pessimistas. Então, seja curado hoje dessa decepção, né? E se permita olhar a vida pelo lado positivo, pelas coisas boas que ela traz para nós. Mas eu quero voltar aqui, eu quero te contar um pouco, né? Recapitular para você que já conhece a história, se você ainda não conhece, para você conhecer a história do povo de Israel. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles ficaram 40 anos andando no deserto. Por conta de reclamação, olha aí o pensamento negativo, por conta de reclamação, de murmuração, olhando para situações, olhando sempre o lado ruim das situações, né?
Durante o dia, Deus mandava uma nuvem para proteger eles do sol, para aliviar o calor. De noite, Deus mandava ali uma coluna de fogo para aquecer no frio. E aquele povo reclamava, eles só viam coisas ruins. Eles estavam com saudade da cebola lá do Egito, né? E Deus mandando todos os dias comida para eles, maná para eles, fresquinho, todo dia tinha maná. Só na sexta-feira que eles podiam pegar para o sábado, mas todo dia tinha maná. E aquele povo reclamando, aquele povo sempre olhando para as coisas ruins, olhando para aquilo que eles tinham deixado para trás. Só que eles chegaram próximo à terra prometida, à terra que Deus tinha prometido. E aí o que aconteceu? Eles foram ver a terra, né? Josué elegeu 12 homens, um de cada das 12 tribos, né? São 12 tribos, então um de cada tribo. Ele falou assim, olha, vocês vão lá espiar a terra. Olha tudo, olha como que é a terra, olha o que tem de plantação na terra, como que é o fruto, se a terra realmente dá fruto. Porque Deus tinha prometido que era uma terra que manava leite e mel, né? Então eles foram lá olhar, ver quem são os habitantes dessa terra, ver contra quem nós vamos ter que lutar. Observa tudo. E aí foram os 12 juntos para o mesmo lugar, viram as mesmas coisas. E daqui a pouco voltam os 12. E aí, qual foi o relatório? Por incrível que pareça, 10 deles falaram assim, olha, a terra é cheia de gigantes. Nós vamos ser destruídos, nós somos pequenos, nós somos como gafanhotos diante daqueles homens. Essa terra não é para nós, a gente não vai conseguir entrar nessa terra. Mas dos 12, 2 chegaram e falaram assim, olha, a terra realmente mana leite e mel. E detalhe, eles trouxeram um cacho de uva da terra que 2 homens, precisou de 2 homens para carregar. Eles pegaram e enfiaram uma vara de um lado a outro do cacho de uva e 2 homens foram carregando aquele cacho de uva nas costas. Olha só, para você ter uma ideia do quanto aquele cacho de uva era grande. E eles falaram assim, realmente a terra mana leite e mel, a terra é muito boa. Olha só o fruto dessa terra. Lá realmente tem os gigantes, são os descendentes de Enaque, mas ó, Deus está com a gente e nós vamos lá e vamos guerrear e vamos destruir aquele povo. Vamos tomar posse da terra, a terra é nossa, Deus prometeu. Só que aí, o que aconteceu? O povo deu ouvidos a quem? Aos 2 ou aos 10? Lembra que eu falei, né, que a gente tem uma tendência a dar ouvidos àquilo que é negativo, né? Eles deram ouvidos aos 10. Eles simplesmente falaram, como pode? A gente está há 40 anos andando no deserto, a gente chega aqui, a gente não consegue tomar posse da nossa terra, porque a terra tem gigantes. Quem somos nós? Nós somos como gafanhotos diante deles. Como é que nós vamos lutar contra esse povo? Gente, essa história que eu tô contando tá na Bíblia, tá em Números 13, tá? 13 e 14. E agora eu quero ler aqui um textinho para vocês, só para você ver o que aconteceu com o povo. Naquela noite, olha só, presta atenção. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou no deserto. Olha aí o que ele está falando. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Olha só, depois de 40 anos que eles já tinham caminhado, quando eles estão na porta da cidade, eles se assustam, né? O pensamento negativo toma posse da mente deles e eles falam, não, nós vamos voltar. Ou seja, eles vão continuar caminhando mais 40 anos. Só que a caminhada de 40 anos, na verdade, era para ter sido feita em 15 dias, tá?
Eles passaram 40 anos porque eles ficaram murmurando e eles não encontravam o caminho. Olha só o foco no negativo, como que ele tira a gente muitas vezes do nosso caminho. O foco nas coisas negativas, a reclamação, a murmuração, o negativismo, ele tira a gente do nosso caminho. Então, muitas vezes, uma coisa que já era para você estar vivendo, né? Uma vida maravilhosa que já era para você estar vivendo, você ainda não está vivendo porque você está com um pensamento negativo. Porque você está olhando para a situação e está reclamando, e está murmurando o tempo todo. Então, presta atenção. Esse é o versículo da autossabotagem. É isso mesmo, esse é o versículo da autossabotagem. Então, a gente precisa ter cuidado. Vigie os seus pensamentos. Lembra que os seus pensamentos, eles vão se tornar suas atitudes. Lembra que os seus pensamentos, eles vão dar origem ao seu comportamento. Lembra disso, tá? E o que mais que o pensamento negativo ele faz? Ele nos impede de ter prazer na vida. O pensamento negativo, ele impede de ter prazer na vida. Isso aconteceu com esse povo. Sabe o que aconteceu? Esse povo não entrou na Terra Prometida. Gente, eles estavam na porta da Terra Prometida e eles não entraram. Quem entrou foi a próxima geração, foram os filhos deles. Então, olha aqui, isso aqui é muito sério. O pensamento negativo, isso aqui é o quinto ponto, tá? O pensamento negativo, a sua programação negativa, ela te impede de ter prazer na vida. E agora vamos trazer para os nossos dias. Você conhece alguém que reclama o tempo todo, que está o tempo inteiro buscando um problema em tudo? Aí a pessoa vai fazer uma viagem, nossa, tá lá viajando, feliz da vida. Nossa, esse lugar é legal, mas aqui é muito longe. Nossa, mas aqui é tudo muito caro. Nossa, mas aqui tudo é cobrado, tudo a gente tem que pagar, né? A pessoa, ao invés de estar lá curtindo a viagem, ela tá reclamando da situação. Já viu aquela pessoa que está diante de uma comida maravilhosa, a comida é muito gostosa, aí ele olha para a comida, come a comida e fala assim: essa comida é muito boa, mas ela é muito cara. Nossa, mas essa comida aqui é muito boa, mas também, né, esse lugar aqui vai me cobrar uma facada. Então, assim, são as pessoas que estão buscando algo de ruim por trás daquilo que elas estão vivendo. Elas estão sempre buscando. Aí a pessoa fala assim: nossa, minha vida é muito boa, mas eu tô preparado porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa para ela ficar ruim. São pessoas que estão o tempo inteiro programados para viver coisas ruins e isso tira o prazer da vida, tira o prazer de viver o momento. Tem gente que mora numa casa grande, uma casa bonita. Aí fala: realmente, gente, a minha casa é maravilhosa, mas olha, dá um trabalho para limpar, vai dar um trabalho manter esse jardim. Né? A pessoa tá o tempo inteiro olhando para aquilo que é ruim. Ah, eu tenho um apartamento, nossa, meu apartamento é muito bom, meu apartamento é muito grande, mas olha, os vizinhos, o barulho dos vizinhos me incomoda. Ela sempre tem alguma coisa ruim para tirar o prazer da vida dela. Ela não consegue viver com prazer porque ela tá sempre olhando para as coisas ruins. Então, a gente precisa ter cuidado. Isso serve para mim, tá? Eu não tô falando aqui que isso não acontece comigo. Não, acontece sim. E é por isso que eu tô trazendo isso aqui, porque antes de trazer isso para você, isso tem que fazer sentido para mim. E quando eu vi isso, eu falei: uau, eu preciso melhorar muita coisa. O André tá falando aqui, não consegue separar o bom do ruim. Sempre tem uma coisa para reclamar, tira a energia de quem está em volta. É isso mesmo. E o detalhe, ainda tem isso, né, André? A pessoa, quando ela é negativa, ela tira a energia de quem está em volta. Na verdade, ela contagia quem está em volta, aquilo que a gente falou lá no número 3, né? Ela contagia quem está em volta com a conversa negativa dela, com o negativismo dela. Então a gente precisa ter muito cuidado, olhar para as coisas e aproveitar, ter prazer na vida, não deixar que o negativismo roube o nosso prazer. E o sexto,
o pensamento negativo, ele impede que outras pessoas tenham uma reação positiva. Gente, isso aqui é muito importante. O pensamento negativo, ele impede que outras pessoas que estão próximas a nós tenham uma reação positiva. Como assim, Débora? Por que isso? Porque uma pessoa que vive um estilo de vida negativo, ele consegue controlar as ações das outras pessoas. E você quer ver como? Vou já te falar. A forma como você pergunta, a forma como você coloca uma situação para a pessoa. Então, muitas vezes, vamos pegar aqui um exemplo. Eu até anotei aqui que eu achei interessante. Eu treinei por muito tempo, sempre não, gente. Por muito tempo eu treinei equipe de vendas. E eu falava pro pessoal, quando você vê que o cliente tá ali balançado para comprar o apartamento, ou a sala, ou seja o que for, né? Quando ele tá ali pronto para comprar o imóvel, você não deixa esse cliente ir embora sem tirar o pedido dele. Como que você faz isso? Então, vamos lá, me dá esse documento aí, né? Vamos tirar logo esse pedido aqui. Você que determina, é você quem comanda a venda. E eu falava muito isso. E aí, eu comecei a observar alguns vendedores, né? Em lugares onde eu vou. E aí, imagina um vendedor te perguntar assim, você tá lá na concessionária para comprar um carro, você tem o dinheiro, tá tudo certo, mas você tá ali pensando, né? Poxa, será que eu levo o carro? Será que eu não levo? Aí o vendedor chega para você e fala assim, você não vai levar o carro não, vai. Aí, o que ele tá colocando? Ele já tá colocando a resposta na sua boca. Não. Você responde sem nem pensar. Não. Porque ele já jogou, olha só como é que ele jogou a pergunta. Você não vai levar o carro não, vai? Então, ele já jogou o não para você. Ele já decidiu por você. Aí, vamos pegar agora um outro exemplo. O vendedor percebeu que você tá bem ali querendo comprar o carro. Aí ele vai falar assim, você vai levar o carro, não vai? Fala sério, você vai levar esse carro é a sua cara. Você vai levar esse carro, não vai? Olha só como que é diferente. Aí o cara vai falar, vou levar. Ele simplesmente, foi o quê? Conduzido, a resposta dele foi conduzida. Mas você percebeu o negativismo e o positivismo? As duas expressões usaram o não, porém, uma foi um não de uma forma negativa, induzindo a pessoa a dizer não, e a outra foi um não, induzindo a pessoa a dizer sim. Então, isso tem muito o quê? A questão do negativismo influenciar as nossas ações. A pessoa, muitas vezes, ela é tão negativa que ela consegue influenciar a nossa ação de uma forma negativa. Através da pergunta, da forma como ela coloca a situação. E aí, uma outra forma é, você quer vender o carro? Então, tá bom, beleza, você vai levar o carro, não vai? Qual é a cor? Branco ou prata? Você já jogou aí o quê? A opção para a pessoa. E você vai fechar essa venda. Gente, eu tô dando curso de venda aqui, né? Até parece, não, mas não é não. Mas isso é porque funciona mesmo. E eu já vi várias pessoas perderem vendas, perderem negócios por conta do negativismo, por conta de falar, não, você não vai fazer isso. Então, às vezes a pessoa tá induzindo a outra a uma atitude, a uma ação que ela não quer. Então, a gente precisa ter muito cuidado. O negativismo, ele nos impede, muitas vezes, de ter uma atitude positiva, uma reação positiva. É igual você tá comendo ali um pacote de biscoito. Vamos imaginar, você tá comendo um biscoito. Aí você chega e fala assim pra sua esposa, você não quer não, quer? Você não quer não, né? Então, assim, quando você fala assim, você não quer não, a pessoa já fala, não, quero não. Agora você chega e oferece o biscoito assim, você quer biscoito? Aí a pessoa, sim. Aí, quando você fala, você quer biscoito, você tá dando pra pessoa o quê? A opção de dizer sim ou não. Aí agora você chega pra pessoa e fala assim, você quer quantos biscoitos? 2 ou 3? Você já determinou pra ela que ela vai comer o biscoito. Então você já jogou pra ela uma reação positiva. Então a forma como a gente fala, a forma como a gente
se comunica, vai influenciar a reação da outra pessoa. Então, se você tem uma comunicação negativa, você vai influenciar a reação de uma forma negativa. E se você tem uma comunicação positiva, você vai influenciar de uma forma positiva. Então, presta atenção nisso. Se você não está acreditando no que eu estou falando, faz o teste. Gente, eu fazia teste disso assim sempre. E eu vou te falar, raramente não funcionava. Quando o cliente às vezes falava assim, não vou levar agora não vou comprar agora não. Beleza, mas daqui a 2, 3 dias ele voltava e falava assim, sabe, eu pensei bem, eu vou levar. Por quê? Porque a forma como você comunica. Então, pensa nisso. O que você tem deixado de viver na sua vida por causa do negativismo? Como tem sido a reação das pessoas ao seu redor por causa do seu negativismo? Será que você, por ser negativo, por falar de forma negativa, pensar de forma negativa, não está criando um ambiente favorável às reações negativas das pessoas que são próximas a você? Então, pensa nisso. E aí você deve estar perguntando, tá bom, Débora, ok, mas como é que eu mudo isso? Você falou de reprogramação, que é possível reprogramar, e como que eu faço isso? Como que eu transformo meus pensamentos negativos em pensamentos positivos? Primeira coisa que você deve fazer é identificar quais são os pensamentos negativos que permeiam a sua mente. Quais são os pensamentos negativos que mais ocupam a sua mente? Anota esses pensamentos. E aí, quando você anotar esses pensamentos, você vai colocar na frente um pensamento positivo relacionado àquele pensamento. Vamos pensar aqui que um pensamento muito negativo que ocupa a sua mente. Nada dá certo pra mim, por exemplo. E aí você tá acolhendo isso, gente, nada dá certo pra você. Então, se isso é um pensamento recorrente, é um pensamento que tá permeando a sua mente, você vai anotar isso e vai escrever na frente. Tudo dá certo pra mim? Olha, as coisas boas acontecem comigo. Tudo de bom acontece comigo. Tudo de bom só acontece comigo. Pronto, escreve lá, reprograma. Segunda coisa que você vai fazer, você vai pedir a Deus para colocar um anjo na sua mente, um anjo à porta da sua mente, né? E fala assim, eu quero ter os pensamentos verdadeiros. Eu quero ter os pensamentos que Deus tem. Gente, essa é a minha oração. Todos os dias eu oro, Senhor, que a minha mente esteja conectada com a tua mente, que os meus pensamentos sejam os seus pensamentos, que a minha visão eu possa enxergar como o Senhor enxerga. Por quê? Porque muitas vezes a nossa visão está deturpada e a nossa visão gera também pensamentos ruins, né? Então a gente precisa alinhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos com o que Deus tem a nosso respeito, com o pensamento e aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, lembra que Deus fala, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Então, é uma educação da mente mesmo, André, é isso mesmo, nós temos que educar a nossa mente. Isso aqui é um treino, né? Igual você está treinando uma criança, igual você está educando uma criança, quantas vezes você precisa falar para a criança, faz desse jeito, não faz assim, faz assim. Você tem que ensinar milhões de vezes até aquela criança aprender. Então é a mesma coisa a gente vai fazer com o nosso cérebro. Terceira coisa que você vai fazer, identifique pessoas que possam te ajudar, pessoas que têm uma mentalidade diferente da sua, pessoas que podem te ajudar a mudar a sua mentalidade, né? Se você não tem acesso a pessoas positivas, porque você também atrai pessoas parecidas com você. Se todo mundo que está ao seu redor, se as pessoas que te cercam são pessoas que têm a mesma mentalidade que você, se afasta desse meio, né, primeiramente, e muda. E procura pessoas que queiram viver uma vida positiva, que queiram ter um pensamento positivo, pessoas que já têm uma atitude positiva. E peça para essas pessoas te ajudarem. Se inspire nessas pessoas. Busque ajuda. Isso é muito importante. Quarta coisa, leia livros, ouça palestras.
né? Vá em busca de coisas que tragam para você uma nova experiência, coisas que tragam para você uma nova visão do mundo. Eu acabei de indicar aqui, eu indiquei 2 livros, né? Falei sobre o Viktor Frankl, o Em Busca de Sentido, falei sobre a doutora Caroline Leaf. Ela tem alguns livros, ela tem o Ative Seu Cérebro, ela tem o Seu Perfeito Você, ela tem vários livros. Quer ver? Deixa eu pegar um livro dela aqui. Eu sei que ela tem vários livros. Ó, esse daqui também é dela. Ó, pense e coma de forma inteligente. Gente, você sabia que aquilo que a gente come também influencia os nossos pensamentos? Uau, pasme, aquilo que a gente come também influencia os nossos pensamentos. Então a gente precisa aprender, inclusive, a comer. Olha aí, ó, pense e coma de forma inteligente. Eu tenho outro livro dela aqui, quer ver? Aqui, ó. Outro livro dela aqui, ó. Pense, aprenda. Ó, pense, aprenda e tenha sucesso. Doutora Caroline Leaf, ela é fantástica. Então, assim, ó, tô indicando aqui vários livros para você. Leia livros, ouça palestras. Acessa aí, ó, YouTube. Gente, YouTube é uma riqueza. Hoje a gente tem acesso a YouTube, né? Então, acesse o YouTube aí, ó, e veja vários vídeos motivacionais. Ah, mas isso é autoajuda. Gente, autoajuda, se você não se ajudar, quem vai te ajudar? Eu não sei quem foi que criou essa rixa com a autoajuda. Eu não sei de onde veio essa coisa assim de, eu não gosto de autoajuda. Meu filho, se você não se ajudar, ninguém vai te ajudar. Então, é autoajuda mesmo, é você se ajudando, tá? E a quinta forma de você mudar os seus pensamentos negativos e passar a ter pensamentos positivos é avalie constantemente o seu progresso. Isso é muito importante. Você, de forma consciente, se observar e falar, uau, em outros momentos eu teria aqui um pensamento muito ruim, um pensamento negativo, mas olha só, eu estou conseguindo ter um pensamento positivo. Então se avalia como está a sua percepção, como estão os seus pensamentos. E daqui a um tempo, começa a listinha de novo, vai lá e escreve como estão seus pensamentos, para você ver a evolução, se seus pensamentos ruins já se transformaram em pensamentos bons. Gente, isso não vai acontecer assim, isso não vai acontecer da noite para o dia, não. Isso vai acontecer de forma gradativa, de forma consciente e de forma intencional. Você precisa ter intenção. O André escreveu aqui, exatamente, a autoajuda é para o autoconhecimento. É isso mesmo, eu não sei de onde que veio essa bronca, que tem muita gente que tem bronca com a autoajuda, né? Chega na livraria, aí pega um livro, tá classificado como autoajuda, não quero, joga pra lá. Gente, livro fantástico, livro que pode transformar a sua vida, né? E engraçado que eu tô falando sobre negativismo, ó, O Segredo, esse livro aqui é interessante, ele fala sobre a lei da atração. Ah, Débora, mas você acredita na lei da atração? Claro, eu acredito na lei da atração. Sabe por quê? Porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, os nossos pensamentos, eles são sementes. Se você semeia pensamentos ruins, você vai colher atitudes ruins, você vai colher resultados ruins. E isso é a lei da atração. É o que você tem semeado com a sua mente. Né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa. Então, recapitulando aí, como transformar um pensamento ruim num pensamento bom, pensamentos ruins, uma mentalidade de negativismo, numa mentalidade positiva. Primeira coisa que você vai fazer, identifique os seus pensamentos ruins. Coloca lá, ó, na listinha, faz uma lista de todos os pensamentos ruins que você tem tido, que você tem, que tem trazido resultados ruins, e escreve na frente que pensamentos positivos vão substituir aqueles. Segunda coisa, coloca um anjo na sua mente, né? Coloca lá, ó, meu Deus, eu quero um anjo aqui guardando a minha mente dos pensamentos ruins.
coloca um anjo lá, é você quem coloca, não é Deus que vai trazer o anjo e colocar na sua mente, não é você é quem decide, tá? Então toma a decisão de colocar o anjo lá para proteger sua mente, conecta sua mente com a mente de Deus, né? E tenha os pensamentos dele. Terceira coisa, busque ajuda, busque uma pessoa que tenha um comportamento bom, que tenha bons resultados para te ajudar. Quarta coisa, leia livros, ouça palestras, ouça músicas. Gente, sabia que música também programa a nossa mente de uma forma negativa? Eu não escuto muita música, assim, eu sou muito seletiva com relação à música. Mas assim, às vezes a gente tá no mercado, tá na academia, e tem umas músicas que, pelo amor de Deus, são uma programação do inferno na nossa mente. E você escuta tanto aquela música, e aí você chega em casa, você tá cantando aquela música, e você começa a acreditar que aquilo que tá cantando na música tem que ser o seu pensamento. Aquilo começa a ser o seu pensamento. Então, cuidado com aquilo que você ouve. Então, procure, selecione, leia bons livros, ouça palestras motivacionais. Eu gosto até de usar essa expressão, palestras ativacionais. São palestras que vão ativar dentro de você algo novo, uma vida nova, um pensamento novo, uma atitude nova. Essas minhas lives aqui eu acho que são totalmente ativacionais. Então, assista lives de pessoas que você olha e fala assim, poxa, legal, eu gosto disso aqui, eu quero aprender mais a respeito disso. E a quinta, avalie o seu progresso. Esteja ali sempre atento, de forma intencional, de forma consciente. Poxa, que legal, eu era assim e estou mudando. E você vai começar a avaliar o seu progresso quando você começar a ver os resultados. Aí você vai dizer assim, uau, valeu a pena. Tá bom? Gente, eu espero que você realmente nesse fim de semana vigie a sua mente. Se proteja contra todo o poder do negativismo. O Thales está falando aqui, o livro de Jó fala sobre a lei da atração. Exatamente, ainda tem isso, né? O livro de Jó fala sobre a lei da atração. Valeu, obrigada aí por lembrar. Jó fala o seguinte, que tudo aquilo que ele teve medo aconteceu com ele. Tudo que ele temia veio sobre ele. Então, gente, é lei da atração, tá? Isso existe. Então, toma muito cuidado. Lembra que pensamento tem presença. Quem fala isso é a doutora Caroline Leaf, ó. Indiquei aqui vários livros dela. Os outros 2 livros não estão aqui, estão lá no meu quarto, mas ela tem mais outros 2 livros. Então, assim, ela fala muito sobre isso, sobre os nossos pensamentos terem presença, eles se materializam. Então, às vezes, você está vivendo uma situação tão complicada na sua vida e você fala, por que eu estou vivendo isso? Na verdade, você já viveu isso antes na sua mente. Lembra que eu falei, ó, isso aqui um dia já foi um pensamento, antes de ser um mouse, isso aqui foi um pensamento. Então, lembra disso, seu pensamento ele vai se materializar. Então, coloca um anjo na porta da sua mente para que os seus pensamentos sejam bons. Beijo para você, um excelente dia, que essa sexta-feira seja maravilhosa. Tenho certeza que vai ser, porque hoje os seus pensamentos vão ser bons. Então a sua sexta-feira vai ser bom, seu sábado, seu domingo, sua segunda, toda semana, seu mês, sua vida vai ser muito boa. Beijo para você e se você quer indicar essa live para alguém que é muito negativo, essa live vai estar lá no meu canal do YouTube, Débora Paz. O link tá aqui na minha bio, tá bom? Beijo e até semana que vem, segunda-feira. Amanhã e domingo não tem live, mas segunda-feira eu volto com mais live Fé e Atitude. Beijo pra vocês!